Graças e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de hoje trabalhar a direita dos Santos de Deus, o texto de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 ao 12. Vamos ler o texto? A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Eis que o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Amém, santos? Amém. Santos de Deus, nós estamos findando o mês de novembro. E vamos iniciar o mês de dezembro, o qual é intitulado pela sociedade, principalmente a sociedade que diz respeito ao segmento comercial, também da indústria, que a indústria fabrica para que o comércio venda, é o mês natalino, né? É intitulado o mês natalino, onde as pessoas dão ênfase tanto no comércio como na indústria, como eu falei, fabricando e comercializando todo o material para a questão deste mês. O interessante é notar que algo é feito em torno de uma data que, ao longo da história, nós bem entendemos que é uma data que foi, vamos usar a linguagem, forjada, né? Não é que o evento em si não tenha acontecido, mas é uma data forjada no que se diz respeito a essa comemoração. Infelizmente, nós temos uma adesão por parte de uma maioria do credo evangélico dos dias atuais com relação a isso, com relação à comemoração do nascimento de Jesus na data do dia 25 de dezembro. E até enfrentamos algumas críticas por parte desta maioria desse credo evangélico que adere a esta data, dizendo que nós, quando não abdicamos, quer dizer, quando nós não fazemos uso também uma comemoração desse nascimento do Senhor Jesus nessa data, estamos sendo contrários ao evento, ao nascimento, e uma série de coisas que eles levantam, até xingando a nós, como se nós fôssemos pessoas que, de certa forma, estivéssemos ignorando e desrespeitando o evento em si. Isso acontece por essa boa parte, ou pela maioria, podemos dizer, desse credo evangélico espalhado pelo mundo hoje, porque uma coisa é certa: o que se prega e se ensina hoje dentro desses mesmos arraiais evangélicos espalhados pelo mundo, eles não derivam em 100% daquilo que o texto bíblico está falando, está ensinando e está
explicitando em si para o entendimento. O que se prega e o que se ensina muito nos dias atuais, e que tem pregnado a pregação, o ensino, é a questão da tradição. Se vai ao culto, você vê o pregador pregar, ele dificilmente ele vai ler o texto e trabalhar o texto. Ele lê o texto apenas como suporte, como um fundamento, assim, em termos de dizer, eu li o texto e vou falar sobre esse texto. Falar sobre o texto é uma coisa, comentar o texto é outra coisa. Mas pregar, de fato, expor o que o texto diz, é totalmente uma coisa que nós, nos dias atuais, vemos com escassez. Onde a maioria não faz e aqueles que o fazem são, de certa forma, criticados. Vamos lá. Pastor, seria correto comemorar 25 de dezembro, como sendo o dia do nascimento do Senhor Jesus? Se o pastor fosse baseado na tradição, e aí nós vamos analisar essa tradição da igreja, se ela é uma boa tradição ou uma má tradição, e que de fato ela não é uma boa tradição, é incorreto. Porque essa tradição pela qual a igreja se reúne nessa data para comemorar o nascimento de Jesus, não é uma tradição oriunda do cristianismo verdadeiro. Nós não temos no texto bíblico nenhum relato, a não ser esse do Evangelho de Lucas e outros evangelhos, Mateus, Marcos, João, mas nós não temos fora da narrativa bíblica, dentro da narrativa bíblica, nenhum outro evento narrado além do nascimento. Que outro evento? Um evento de um possível aniversário da morte do Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus é enviar Jesus ao mundo, tanto ao mundo físico como ao mundo dos homens, e especificamente ao mundo dos eleitos. Ele foi redundante para separar o mundo em 3 sentidos, e cada um no seu contexto: o mundo físico, geográfico, universo, Jesus veio, o mundo das pessoas, que envolve todas as pessoas, e o mundo dos eleitos, especificamente só para salvar os seus eleitos. Ele teve uma proposta da parte de Deus, assim, foi para nascer e o quê? Jesus veio para nascer e fazer o que mais? Salvar. Mas salvar através de quê? Jesus nos salvou pelo quê? Foi o que ele fez para nos salvar. Morte. Jesus veio para nascer, morrer. O objetivo do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo, era a morte. E foi a morte. Evangelho que comemora só o nascimento de Jesus e não cita a morte, ele não é o evangelho verdadeiro, ele não é o evangelho da cruz. E tem mais: morte e ressurreição. O propósito é nascer, morrer, e a ressurreição? É o clímax, é o auge, é o apontamento final da grande obra de Deus para salvar os seus eleitos. Nós não temos no texto bíblico nenhum relato que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Vai poder dizer, não, mas não importa a data que ele nasceu, quando foi oficializada essa data. Por quem foi oficializada? Qual é o plano de fundo? Qual é a origem? Paganismo romano. O que criou essa data com os seus objetivos. Meados do século IV, século V, a Igreja Católica Romana estava, de certa forma, perdendo adeptos, e aí aderiu às festas pagãs, aderiu
paganismo nas suas figueiras, aderiu à questão daquilo conhecido como os bárbaros, que trazia todo o princípio de deuses, ídolos e amor. E foi a partir daí, em comemorações paralelas com o próprio paganismo, que foi oficializado dia 25 de dezembro. Esses pontos que eu estou citando, eu estou sendo, de certa forma, para quem vê esta live detalhista, porque isso nós temos bem descrito assim, e em detalhes naquele livro Babilônia, Religião e Mistérios, que é um excelente livro, desmascara tudo isso. Mas vamos lá. Nós acabamos de ler um texto que nos diz que, além de 25 de dezembro, Jesus não nasceu no mês de dezembro. Nem foi 25 e nem foi no mês de dezembro. Outra coisa, se a Bíblia não me manda comemorar o nascimento, que é aniversário do nascimento de Jesus, é porque a ênfase não está no nascimento, mas a ênfase está no nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Outra coisa da boa tradição da igreja. A igreja, ao longo dos séculos, quando queria se homenagear alguém, ela se homenageava pela data da morte. Por isso criou-se aquela velha tradição que se é perpetuada até os dias de hoje, que nos túmulos é colocar o nome da pessoa que morreu, a sua data de nascimento e a sua data de morte. Mas hoje nós temos a comemoração do aniversário do nascimento de Jesus Cristo. Em torno disso se levanta uma grande indústria e um grande comércio para comemorar, fabricando e vendendo pertences que se criou na tradição da história pagã, dizendo que isso faz correlação ou tem identificação simbólica com o Natal do Senhor Jesus. E a cada um que passa se inventa mais coisas. O coelho e o ovo da Páscoa já estão inseridos nesse contexto. Eles só eram da Páscoa lá em abril, que é o evento que se comemora erradamente. Comemora a Páscoa é judeu. Aí diz: Cristo é nossa Páscoa. Pô, se Cristo é nossa Páscoa, Cristo cumpriu a lei, Cristo cumpriu a Páscoa. Que era um evento que existia. Aí trazem também agora o coelho e o ovo e outros pertences para dentro também da comemoração no final de ano. Aí entra o frango, entra o peru. Ou seja, os comerciais com o frango, o peru e tal. Aí vem a árvore de Natal, vem as mirandas. E vem uma série de coisas que é tanta coisa que eu precisaria fazer uma lista para poder apresentar a vocês, mas essas são as mais tradicionais. Aí o comércio entra por trás, com sua força, a indústria. Compre seu carro novo, adquira sua casa nova, pinte sua casa, compre sua roupa nova, é Natal. Tudo isso. Né? E onde o personagem, que é Jesus Cristo, ele sequer é conhecido por esse povo. Quando eu digo conhecido aqui, não é que ele não tenha ao longo da história ouvido falar, e geralmente entre essas pessoas sempre tem alguém que faz parte do grande evangelho, que são familiares dele. Eu digo conhecido porque Jesus se deu a conhecer só os seus. Esse é o conhecimento que eu quero dizer. O texto diz que houve um grande recenseamento. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam alistar-se cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, como estava escrito pela profecia,
E lá nasceria o menino Jesus, chamada Belém. A Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Região Judéia, cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa e família de quem? Então José era da família de Davi, da linhagem de Davi. Por ser ele da casa e família de Davi. A filha estava com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias. Geralmente, de uma forma natural, os dias de uma mulher da criança geralmente são 9 meses. Então, nós temos que trabalhar à luz da informação do texto. O texto não está dizendo que é 9 meses, mas diz completar-se os dias. Naturalmente, os dias é 9 meses. Será que foi de 7, foi de 8, porque tem a questão da prematura? Não sei. O texto diz que completaram-se os dias. Eu não posso medir como isso, conjecturar outra situação. Não. Completou-se os dias de Jesus nascer por mim, porque Maria chegou ao seu nono mês de gestação. E, com certeza, para toda mulher, isso é algo bem entendido, com certeza estourou a moça. E quando se estoura a moça, o líquido que mantém a criança, de certa forma, viva lá no útero, ele sai. E é hora da criança nascer, porque se não nascer, ele vai morrer. E aí o líquido que ele respira é o oxigênio dele lá dentro do útero. Tá? Quando tem que sair, contar o ponto umbilical, que agora é a hora de vir ao mundo, como se diz. E diz que completaram os seus dias, justamente no momento em que José sobe para a cidade de Davi, chamada Belém, com o objetivo de também se alistar, quer dizer, ser recenseado juntamente com sua esposa. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. A questão da gravidez de Maria, vocês entendem o próprio texto, vai assim falar no capítulo 1, vocês viraram a página, eu mesmo a página, tem aí o anúncio do nascimento de Jesus. Eu não vou passar por agora esse texto, mas ele está sendo um texto periférico, um texto que está a nos fornecer informações para o texto que nós estamos nessa manhã trabalhando. Hoje é o seu nascimento de Jesus, Maria visita Isabel, tem o Cântico de Maria, o Cântico de Maria, Maria diz assim, no versículo 46, então diz Maria, minha alma agradece ao Senhor, meu espírito celebra em Deus, meu Salvador. Isso quebra o misticismo romano, nos dias passados e atuais. Maria diz que Jesus, que Deus é o seu Salvador, entendemos que aqui ela estava dando a luz ao Deus Salvador, ao menino Jesus, ao prometido Salvador do seu povo. O nascimento de João Batista, a gente vai ver o tempo que se cumpriu. É o cântico de Zacarias, lá no versículo 67, que pegava por isso. Zacarias, seu pai, de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, do qual Maria fazia parte, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos velhos. O senhor falando aí, sobre essa palavra, dá um entendimento assim, porque tudo que Jesus deixou para que nós entendêssemos, compreendêssemos e soubesse é esse caminho. Então, não adianta querer botar a cidade, começar a falar do nascimento, daquelas coisas bem importantes para a gente saber o que não está aqui. Então, assim, a gente não faz nem ideia, para curiosidade da gente mesmo, ser humano, ficar querer saber a data, não saber, e para poder querer ver e pertencer a ele toda hora, e é muito lindo, né? Evangelho é isso, pregação é isso.
tradição, se ela for boa, boa no sentido, se ela for obediente, subjugada Não tem nada. ao texto, aí o respeito, se ela não é uma má tradição, mas se desrespeita. Quando é o nascimento de Jesus, existe uma má tradição imperando até os dias de hoje. Por isso que a gente está trabalhando nisso. Ele coloca a sua fala. Mas vamos lá. Estando eles ali, aconteceu completar seus dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Ela concedeu, né? Ela concedeu ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Uma manjedoura de quê? Uma manjedoura que servia para dar comer aos animais que ali estavam naquele local, né? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por que não havia lugar para Maria e José na hospedaria? Alguém pode trabalhar a seguinte hipótese, tentar mais cheio, realmente, nesses tempos de residencial, que aqui, onde cada um faz a sua própria cidade, a hospedaria que existia na cidade de Betânia estava cheia. Mas será que não havia lugar? Qual a justificativa para que o escritor do texto, o escritor humano, Lucas, inspirado pelo autor divino, que é Jesus Cristo, que é Deus através do Espírito Santo, dissesse que não havia lugar? Eu tenho que saber por que era que não havia lugar. A primeira condição seria essa. Ele estava lotado. Mas existia uma outra coisa. Porque eles estavam em reduto judeu, de grande maioria judeu, a hospedaria, com certeza, de propriedade de um judeu. E uma mulher, quando vai dar à luz a uma criança de forma natural, que é o nascimento chamado parto normal, Ela foi bem. sem falar o cesáreo, também sangra, né? Mas também o parto natural sangra, e justamente ela se torna impura. E isso prejudicaria todo o princípio de comércio da hospedaria. Porque quem estava se hospedando ali? Judeus. E eles eram zelosos por essa questão. Por isso que o dono da hospedaria disse: olha, tem lugar. Não por uma questão de não haver um quarto ou uma cama disponível, mas porque se ela ali fosse se hospedar, ela estava sob o processo de imundícia, como diz a lei do Levítico. E aí, os judeus que estavam se hospedando iam recuar e ele ia ter prejuízo. Então, ele preferiu ter prejuízo de um casal a ter prejuízo, provavelmente de uma dezena, duas dezenas de pessoas, 20 pessoas, 10, 15, cada. Então, aqui a gente vê a primeira coisa. Segunda coisa, deitou uma manjedoura. Até certo ponto que nós estamos falando, porque não havia lugar para a nossa hospedagem. De animais. Onde se coloca comida para os animais. Outra coisa aqui, versículo 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as visitas. As vigílias da noite. Havia naquela mesma região. Que região? A região da Judéia, próximo ali onde eles estavam, a cidade da vida, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O texto está dizendo que os pastores estavam guardando, deixa
texto diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante alguns dias da noite. E um anjo desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou sobre eles e ficaram tomados de grande terror. Uma coisa que eu chamo aqui a atenção: esses pastores viviam no campo. Se eles estavam no campo, na região da Judéia, é porque havia rebanho ainda no campo. E eles estavam ali, eles faziam o quê? Viviam nos campos e guardavam o seu rebanho. Vamos lá. Mês de dezembro, está mais do que comprovado no da história, mas muita gente ouve isso, talvez alguém vai ouvir essa live e vai dizer: eu quero saber, você quer saber do evento em si, comemora. Ele não quer saber da verdade, relativizar a verdade, produzindo a mentira. Assim, cara, tudo bonito, exceto no shopping, nessas casas, é um espírito, não sei que desgraçado que espírito é esse, que é o espírito natalino, não sei que espírito esse, eu chamo de desgraçado, porque ele não é da parte de Deus. Você tem certeza que tudo não é da parte de Deus. Nós não temos isso por graça. Mas o interessante é que eles estavam num momento que não era inverno. Porque os rebanhos eram cuidados nos campos, naquela estação do ano que não era, naquelas estações do ano que não era inverno. O inverno era descartável até hoje na região da Judéia ser cuidado por rebanhos. Por quê? Porque o inverno é muito rigoroso, as temperaturas são baixíssimas, chegando a ter temperaturas altas. Vocês estão lembrados do que foi que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus? Vocês estão lembrados? Jesus, quando anuncia o que vai acontecer, diz: ele não passará esta geração antes que tudo aconteça. Ele vai fazer o anúncio de uma visitação de ira de Deus. Bem próximo, após a sua ressurreição, que se deu nos anos 70, e muita gente vai receber esses sinais, mas também está falando da volta de Jesus. O texto está falando de uma visitação de ira de Deus. No ano 70, a Jerusalém, através do grande general de Vespasiano, que invadiu Jerusalém, colocou fogo, derrubou o templo, quer dizer, destruiu o templo, ofereceu uma porta ao altar, etc. Jesus vai dizer que a vossa fuga não se dê no inverno. Por que Jesus está dizendo isso? Lá para os judeus, no capítulo 24 de Mateus, porque o inverno era rigoroso, e se essa invasão de Tito Vespasiano, com o exército romano para a destruição de Jerusalém, se desse, que é a região da Judéia, se desse no período do inverno, muitos iriam morrer de frio, fugindo das tropas do grande general Tito Vespasiano. Esse mesmo entendimento que nós entendemos aqui no texto do capítulo 2, que inverno era uma estação inconcebível para que houvesse rebanho nos campos e pastores nos campos. Mais uma prova que Jesus não faz no mês de dezembro. Mais uma prova que Jesus não faz no mês de dezembro. Mas, pastor, qual é a ênfase? A ênfase é a morte e ressurreição. Perceba uma coisa: o que é que se comemora hoje no mundo atual? Tanto no mundo secular como a maior parte do credo evangélico. O nascimento de Jesus. E a morte e ressurreição? É uma comemoração capenga, manca, amputada, só comemora o nascimento. Por que só comemora o nascimento e morte e ressurreição? Essa é a época que todo ser humano diz: ele já morre. Jesus
Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Você não ouve? É um pacote incompleto. É uma venda de um pacote faltando o principal, morte e ressurreição. Ah, mas se eu tivesse nascido, eu morreria e não ressuscitaria. Sim, por isso que o pacote tem que ser completo. Morte, acidente, morte e ressurreição. Esse é o evangelho a ser pregado. Por que os apóstolos comemoraram o nascimento de Jesus? Não é que ele não fosse importante, pelo contrário, sumamente importante, mas o clímax para o qual esse nascimento aponta é morte e ressurreição. E Paulo diz bem claro no texto lá no Coríntios: nós pregamos a Cristo crucificado, morte de Cristo, Cristo que morreu na cruz e ressuscitado. Porque Paulo disse: se ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Esse Cristo que se comemora, esse Natal se comemora, é de um Cristo, de Jesus não ressuscitado. Talvez até vai na morte dele, mas não teria ressuscitado. Quem fala sobre isso é um evangelho aí fora, computado, capenga, manco, faltando o principal de tudo. E negando a verdade. Que textos como esse e os outros trabalham mostrando que essa data é uma data mentirosa. Mas o que é que tem? Pô, peraí, eu vou comemorar uma data mentirosa? Nós somos discípulos de quê? Da verdade ou da mentira? O Espírito de Deus é o Espírito da verdade ou da mentira? O atributo de Deus é o atributo da mentira ou da verdade? Quem é que deu o atributo da mentira? O diabo. Jesus está em capítulo 4 de João, que o diabo vem desde o início, quer dizer, ele foi criado para ser um ser que mente, pai da mentira. Então eu vou me unir em um ato ecumênico. O ato ecumênico é que dão os braços evangélicos, espíritas, católicos, romanos, umbandistas, tudo que é mais podre moralmente, espiritualmente na face da terra, para se unir para dizer Jesus nasceu. É tipo de ecumenismo. Ecumenismo é antigo. Nós somos um povo de uma aliança, de um só Deus, de um só Senhor, de um só batismo, de uma só fé, de uma vocação, do qual fomos cuidados. Me unir para advogar uma mentira de mentira, que Cristo nasceu em princípio de dezembro. Para me unir uma mensagem que Cristo nasceu e ele morreu e ressuscitou. Cadê? Onde é que está? Evangelho completo, pregação completa, se faz isso. E a mentira é ainda mais a mentira, porque ela do amor, porque não tem ninguém é maldoso, todo mundo é bom, todo mundo é Sim, todo mundo fica bom. É tudo a mentira, é tão mentira que até esse lado é uma data do amor, porque a gente tem que amar o outro e ajudar o outro o ano inteiro. E o purificador rosto diz: Feliz Natal. Totalmente. E o assassino diz: Feliz Natal. E aquele que passa o ano blasfemando por Deus, ou seja, que aquele que me odeia vai passar por dizer Feliz Natal. É muita cegueira, é muita operação do erro. E que Deus é quem encerra essas pessoas numa operação do erro para verem essa tão grande mentira ser consertada, assim, apoderada dessa tão grande verdade. Vamos lá. Hoje é o dia de quê? Senhor. Quem comemora isso? Só os eleitos. Porque até mesmo essa maioria desse credo evangélico espalhado na face da terra não vincula esse dia como dia do Senhor. Diz que hoje é domingo, que é dia que não vai passar. Não sabe não conhece, porque Deus não revelou para eles que hoje é o dia do Senhor. E que esse dia ele é um dia que tem uma questão muito fundamental, muito poderosa, porque o dia que, de forma antecipada, proclamada que dia? Na questão escatológica, no dia do Senhor, a volta de Jesus Cristo. Ele tem uma essência escatológica, o dia do Senhor, o dia da volta, de forma antecipada para o grande glorioso dia do Senhor. Quem é que faz isso?
hoje é o dia do Senhor, o dia que o povo da aliança se reúne em torno do Deus da aliança para cultuar o Deus da aliança de uma liturgia correta, fiel, sincera, pregação correta, fiel do texto e não da tradição. O que é esse vocabulário, essa vivência? Isso chama-se etnocentrismo, que é uma palavra dentro da questão sociológica, por isso que nós somos um povo singular, ímpar, povo que compreende de propriedade exclusiva de Deus, que Deus comprou com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Paz. Quem é que tem isso? O político corrupto, o marginal, o bandista, o candomblé, as religiões falsas, o falso evangelho não diz que hoje é o dia do Senhor. Procure. Não diz. Hoje é domingo. Eu sei que hoje é domingo com sanidade, mas hoje é uma data específica que nós não temos como ver. É intitulado pelas Sagradas Escrituras, o primeiro da semana como sendo o dia do Senhor. Inclusive, eu disse que eu falei uma vez com uma pessoa que era uma denominação batista. Aí eu disse: é o dia do Senhor. O dia do Senhor é todos os dias. Mas existe o dia exclusivo para ele. O dia solene, para se reunir solenemente, em ato de culto desse aqui, intitulado por Deus, na ressurreição de Jesus. Na antiga dispensação desta aliança, sétimo dia. Na nova dispensação desta mesma aliança, primeiro dia. Sétimo dia apontava para a criação. Primeiro dia aponta para a redenção. Ressurreição de Jesus. Quem pensa? Mas todo mundo sabe que é feliz Natal, mas ninguém sabe que é isso. Aí eu vou comungar. Aí João disse: se alguém vem convosco e não tiver essa ensino, essa doutrina, não receba essa casa. Eu vou me unir das mãos, ecumenicamente festejando. Não. Mas a maioria faz para mim. A gente tem essa sensação de que parece que a gente aqui é o errado. Esse é a maioria está fazendo. E aonde é que a maioria é o que está certo? Deus, ao longo da história, tratou só com o povo certo. Certo quer dizer o povo que ele escolheu. Não que o povo fosse um povo perfeito, sem pecado. Um povo com pecado ainda, mas um povo em processo de justificação da verdade. O povo em processo de santificação é o povo justo. Justo é um ato contínuo, santificação é um ato gradativo e avança. Um remanescente, a minoria. A maioria faz, todo mundo faz. Não, a sensação é essa que dá. Quando a gente ouve falar de evangelho de fora, ouve pregações de fora, ouve cultos de fora, parece que nós não estamos. Nesses dias devemos dizer, os presbiterianos aqui no Nordeste, eles das pregações que eles têm um viés de culto humanista. Por que humanista? Porque tem o credo apostólico, tem o isso, tem a leitura da lei. E onde é que a leitura da lei pertence ao católicismo romano? Onde é que o credo, o Pai Nosso, o credo do apostólico brasileiro pertence ao católicismo romano? Onde é que isso pertence? Que é o elemento da leitura da lei pertence ao católicismo romano. Onde é que as litânias, que são litânias baseadas nos textos bíblicos ou em textos que são extraídos das Sagradas Escrituras comentários, saem da católicismo romano? Onde é que nossos catecismos, que nós adotamos, catecismo de Westminster e a confissão de Westminster, é do católicismo romano? É para tentar justificar o erro deles, de um evangelho falso, de um amianismo falso. O amianismo que nega a soberania de Deus e que se une para comemorar junto com o mundo pagão uma data que não é uma data de 25 de abril. O evento aconteceu, o exercício aconteceu. E louvado seja Deus porque houveram 2 e 3 carros.
e ser como João diz no seu Evangelho capítulo 1, entre eles. Ele usa a linguagem de nós, eles, naquele contexto. Louvado seja Deus porque Jesus nasceu. Louvado seja Deus porque Jesus nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Isso é o que nós devemos. É do que nós devemos nos gloriar. O nascimento, morte e ressurreição de Jesus. É a tríade. Nascimento, morte e ressurreição. Só nascimento, isso não é Evangelho. Nascimento, morte e ressurreição. Entende? É interessante que a gente tem essa compreensão, mas os familiares não têm, né? Porque não tem essa compreensão por conta da palavra de Deus na vida deles. Eles fazem, eles estudam todo mundo lá e muitas vezes nos convidam para ir. Então, cabe a gente comer, não por conta que é a data que falava também para eles no momento, não porque essa data não é uma medida, né? Fala, é uma medida porque na Bíblia não existe essa data. Mas eu estou comendo não por conta da data do Natal. Entendeu? Cabe a gente falar para eles assim. A comida a gente tem que comer para não passar fome nessa época do ano, mais que